Se ultimamente você tem se sentido xoxa, capenga, anêmica, inconsistente, com baixa autoestima, baixa autoconfiança ou simplesmente quer confiar mais em você mesmo, então esse vídeo é para você. Eu sou Nicole, psicóloga e terapeuta, e nesse canal aqui a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade e caminhos para transformação interior na prática. E nós vamos iniciar esse vídeo com uma pergunta. Imagina que você está num relacionamento e o seu namorado ou sua namorada te trai inúmeras vezes durante a relação de vocês. Você conseguiria confiar nessa pessoa? Provavelmente não. Então me responde uma coisa: como você espera confiar em você mesma se você constantemente está se traindo? Como assim, Nicole? Eu mesma estou me traindo. Você se trai toda vez que diz sim, querendo dizer não, com medo de desagradar a outra pessoa. Você se trai quando se cala para manter a paz, mesmo se sentindo desrespeitada. Você se trai quando ignora os seus limites físicos e emocionais para tentar dar conta de tudo. Você se trai quando promete algo para você mesma e não cumpre. Você se trai quando aceita migalhas em relacionamentos, menos do que você merece, só para não ficar sozinha. Você se trai quando vive tentando ser o que esperam de você e não quem você verdadeiramente é. E toda vez que você se trai, você quebra a confiança em você mesmo, na sua palavra e nos seus valores. Então, o primeiro ponto para você construir uma autoconfiança potente em si mesma é não se trair. A autoconfiança ela não nasce apenas de pensamentos positivos, mas sim de coerência interna, você cumprir o que você fala para si mesma. Então, quando você fala para você, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a dormir mais cedo, eu vou começar a me priorizar, você realmente vai lá e faz, cumpre esse acordo que você manteve com você, mesmo que não seja perfeito. E nem precisa ser, né? O segundo ponto essencial para você construir uma autoconfiança sólida é o autoconhecimento. Gente, vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla nos meus vídeos sobre autoconhecimento. Eu acho que praticamente todos os vídeos eu vou voltar nesse ponto. Mas por que, Nicole? Porque o autoconhecimento, ele é a base, ele é a estrutura, é a fundação. Imagina que você vai construir uma casa. Essa casa pode ser a mais bonita, pode ter o acabamento perfeito, os móveis mais caros e mais modernos do mercado. Mas se essa casa não tiver uma boa estrutura, uma boa fundação, quando vier o vento, ela vai desmoronar, ela não se sustenta. Ela pode até parecer firme em dias tranquilos, bonita por fora, mas quando vier um vento mais forte, ela vai se derrubar. E o autoconhecimento é essa fundação. Com ele que você entende quem você é, do que você verdadeiramente gosta, qual é o seu propósito no mundo, quais são as suas habilidades, dons e talentos, e o que você precisa desenvolver em você mesmo. E sem isso você constrói uma autoconfiança frágil, baseada em validação externa, comparação e aparência. E isso não se sustenta, senão você sempre vai ser refém do reconhecimento do outro. E a falta de autoconhecimento é extremamente perigoso. Se você não sabe quem você é, o mundo vai dizer para você. Um exemplo muito comum disso são pessoas que se tornam reféns da sua aparência externa, pessoas que estão sempre buscando uma nova cirurgia plástica, um novo procedimento, uma nova maquiagem para se sentirem pertencentes, bonitas e validadas pela sociedade. Só que o problema é que o nosso padrão de beleza está sempre mudando. Então a pessoa vai estar sempre investindo rios e rios de dinheiro e nunca curando a sua causa principal de autoestima e de autoconfiança. Então não adianta você querer mudar fora, mudar a sua casa por fora, quando a sua base, a sua estrutura interna está totalmente frágil. E me responde uma coisa, você confia em alguém que você não conhece? Provavelmente não. Então como você espera confiar em si mesmo se nem mesmo você se conhece? Se você convive com você todos os dias e você não sabe quem você é. E eu entendo, gente, essa realmente é uma pergunta difícil da gente responder com exatidão, porque a gente também está sempre se transformando. Mas é ótimo você ter pelo menos um norte, uma base, uma estrutura. Saber quem você é hoje e quem você quer se tornar no futuro. E a partir disso vem o terceiro ponto essencial para a construção de uma autoconfiança verdadeira, que é a nossa autoestima, a maneira como a gente se enxerga.
Você pediria para uma criança de 2 anos resolver uma equação matemática de 3º grau para você? Você colocaria sua vida em risco fazendo uma cirurgia com um adolescente de 12 anos? Provavelmente não. E não porque eles são pessoas incapazes, mas sim porque você sabe que eles ainda não têm a maturação cognitiva, mental, cerebral, emocional e prática para desempenhar essas funções. E isso também acontece com você, toda vez que você se enxerga menor do que você verdadeiramente é. Muitas vezes você não deixa de confiar em si porque você não tem a capacidade. Você deixa de confiar em si quando se percebe pequeno demais diante das responsabilidades, escolhas e desafios da vida. Quando você se enxerga pequeno, você não acredita que consegue sustentar coisas grandes. A autoestima é isso, a imagem interna que você construiu sobre você mesmo. Enquanto você se enxergar como pequeno, como frágil, como inseguro, você não vai sustentar a execução dos seus sonhos. Por exemplo, imagina que você quer se tornar um influenciador digital, mas quando você olha para as pessoas que trabalham com isso, você pensa, meu Deus, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Olha essas pessoas, como elas falam bem, como elas têm autoconfiança, como elas têm coragem de fazer isso. Eu sou tão pequeno frente a isso, eu acho que eu nunca vou conseguir. E isso se conecta totalmente com o 4º ponto, que é parar de uma vez por todas de se comparar com as outras pessoas. Toda vez que você se compara com uma outra pessoa, uma fada morre. Ou melhor, a sua autoestima e a sua autoconfiança morrem. Porque a comparação, ela nunca é justa. A comparação distorce completamente quem você é, porque você começa a se enxergar com a régua do outro, da história do outro, do tempo do outro, do ritmo dos privilégios e conquistas do outro. E isso não é justo com você mesmo, ainda mais que você nunca consegue ver totalmente os bastidores da vida de alguém, você vê o palco, então não adianta você querer comparar os bastidores da sua vida com o palco do outro. Nunca vai ser uma comparação justa e honesta. Quando você se compara, você não vê o todo, você vê apenas recortes. E geralmente o melhor recorte do outro comparado com o pior recorte seu. Aí não dá, né? Porque você não vê o processo, você não vê as quedas, você não vê os desafios, você não vê as dores, você não vê as falhas e os defeitos. Você só vê a melhor parte, a parte que as pessoas querem que você veja. Aí você tenta competir com isso e, claro, você vai sentir a pior pessoa do mundo, você vai sentir o fiapo do aipim. Ou para outras regiões do Brasil, o fiapo da mandioca. Claro que você está se comparando com a melhor parte do outro, enquanto você sabe as suas dores, as suas falhas, o seu processo, os seus desafios. Então, pelo amor de Deus, de se comparar com as outras pessoas. E passa a olhar mais para você mesmo. Olhe menos para fora e mais para dentro. Porque a autoconfiança não é ser igual a uma pessoa, ou ser melhor do que as outras pessoas. É sim ser fiel a você mesmo. É ser uma pessoa autêntica e verdadeira. Cada pessoa nesse mundo nasceu com dons e talentos únicos. E é a sua função descobrir quais são os seus. Ninguém nesse mundo não tem uma função, um propósito, especial. Porque a gente vive sob a lei da natureza. E a gente sabe que todos os animais, todos os seres vivos nesse planeta tem uma função, então você não estaria aqui à toa sem função alguma, mas você tem que descobrir essa função. E como você descobre isso? Autoconhecimento, olhando para dentro de você, descobrindo quem você verdadeiramente é. E quando você só fica olhando para fora, olhando para outras pessoas, se comparando, você se perde de você mesmo. A sua autoconfiança cresce quando você entende que você é único, que só existe uma versão de você mesmo nesse planeta. Quando você entende que você não precisa ser igual às outras pessoas para ser bonito, para ser inteligente, para ser especial. A comparação te desconecta de você mesmo, ela te coloca em uma corrida que não é sua. Ela te faz esquecer das tuas potencialidades, do teu ritmo, do teu próprio caminho. E isso é uma forma de autotraição, autoabandono. Ai, Nicole, mas se eu for honesto comigo mesma e com as outras pessoas, se eu for quem eu realmente sou, as outras pessoas não vão gostar de mim. Mas se você for quem você não é, as outras pessoas também não vão gostar de você. Elas vão gostar do personagem que você criou para agradá-las. Quando você é autêntico, pelo menos você dá a chance das outras pessoas realmente te conhecerem e gostarem de quem você é
genuinamente, não da sua máscara, do seu personagem, mas quando você de fato finge ser alguém que você não é, as outras pessoas nunca vão gostar de quem você verdadeiramente é. Não porque você não é bom o suficiente ou não merece ser amado, mas sim porque você não mostrou o seu verdadeiro lado para essas pessoas. E o quinto ponto para a construção de uma autoconfiança forte e potente é a sua comunicação interna. Que palavras que você usa para se definir. Muitas pessoas falam que querem se tornar pessoas mais autoconfiantes, mas passam o dia inteiro falando mal delas mesmas. Ai, porque eu não sou boa o suficiente, ai, porque eu não sou bonita, ai, porque eu não sou inteligente, ai, porque todo mundo é imensamente melhor do que eu. Como que você vai se sentir escutando essas palavras? Se até as plantas sentem a energia das palavras que a gente fala para elas e com elas, imagina você, que é um ser humano. E também o que você fala para você mesma tem muito mais peso do que as outras pessoas falam. Então pode ser que várias pessoas te elogiem, mas você não consiga internalizar esses elogios. É como se passasse assim diretamente por você. Entra num ouvido e sai pelo outro. Mas quando uma pessoa fala de algo negativo, você, meu Deus, você leva aquilo com uma grande verdade e a sua vida acabou naquele momento. Então calma e comece a perceber o que eu tenho falado de mim, para mim mesmo. Eu tenho me elogiado, eu tenho valorizado as minhas conquistas, as minhas pequenas vitórias, ou eu tenho colocado as minhas conquistas para debaixo do tapete, só notado os meus pontos que eu ainda tenho que melhorar, eu tenho me xingado mentalmente. Aí a gente vai precisar ter uma conversinha. E quando você comete um erro, você se acolhe ou você se ataca? Comunicação interna saudável não é passar a mão na sua cabeça, não é passar pano para os seus erros, mas sim aprender a se acolher nesses momentos desafiadores. É trocar o eu não dou conta de fazer isso para tudo bem, eu estou aprendendo a fazer, é natural que eu não faça perfeito desde a primeira vez. É trocar o eu não consigo para tudo bem, eu não conseguirei ainda, eu estou recém experimentando essa nova tarefa. Os seus erros não definem quem você é, não definem a sua identidade. O seu comportamento é algo totalmente diferente de quem você é. Então, quando você cometer um erro, um deslize, ao invés de você pensar, nossa, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não sou bom o bastante, você pode olhar para o comportamento em si, sem atacar a sua identidade. Como, por exemplo, nossa, realmente esse comportamento aqui que eu tive não foi legal. Na próxima vez eu posso fazer diferente. Isso já muda completamente a comunicação interna que você tem com você mesmo e, consequentemente, a maneira que você se sente e também a sua autoconfiança. Quando você tem esse espaço de comunicação interna amorosa e segura com você mesmo, você se sente muito mais confortável para ser quem você é e se sente muito mais confiante para explorar o mundo, para tentar novas coisas, novos desafios. Uma vez foi feito um estudo com bebês e eles identificaram que aquelas crianças que tinham os pais mais acolhedores, ou pelo menos uma mãe ou algum parente que fosse muito acolhedor com aquela criança, eram crianças que na vida adulta se sentiam mais confiantes, que se sentiam mais corajosos para enfrentar os desafios da vida, para explorar o ambiente. Já aquelas crianças que os pais eram mais agressivos, violentos, que não toleravam os erros daquelas crianças, se tornavam adultos com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança. Então é muito importante que você veja, que você olhe para a sua história e se pergunte como que foram os meus modelos na infância. As pessoas me encorajavam, as pessoas me incentivavam, me elogiavam, me estimulavam ou estavam constantemente me cobrando, falando coisas ruins para mim. E também você pode mudar isso com toda certeza na sua vida adulta, e a terapia, inclusive, é uma ferramenta que nos ajuda muito a lidar com essas questões de vida e transformar a maneira como a gente lida e se comunica conosco mesmo. E o sexto ponto para a construção de uma vida com mais autoestima e autoconfiança é se colocar em ação, se colocar em movimento, é ativamente se colocar em novos desafios. Na psicologia, a gente vai chamar isso de técnica de exposição. Você ativamente se expor em situações que te desafiam. Toda vez que você mesmo se coloca em uma situação nova que te gera medo, ansiedade, você está dizendo para o seu cérebro, eu estou disposto a tentar, eu estou disposto a me desafiar, e isso já é algo excelente.
Mas claro, vamos pensar, você tem medo de dar uma palestra, você não vai começar se colocando numa palestra com mais de 1000 pessoas. Você pode ir com calma, não precisa ser assim, vai muito também do seu feeling interno. Por exemplo, eu quero realmente me expressar mais, eu quero colocar mais a minha voz no mundo. Você pode começar inicialmente a gravar vídeos só para você mesmo, você não precisa postar. Depois você pode começar a gravar stories, postar para algumas pessoas, os seus melhores amigos. Depois você pode começar a fazer mais posts, publicações e vídeos. Então você pode ir degrau por degrau. Então não adianta também você querer logo de um dia para a noite já começar a palestrar para 1 milhão de pessoas, porque isso provavelmente vai te gerar ainda mais ansiedade, ainda mais medo. Então um exercício muito positivo é você pensar, qual é a minha meta? A minha meta é palestrar. Ok, como que eu posso elencar pequenos passos, pequenos degraus para eu conseguir chegar nessa minha meta? Aí você vai desempenhando um passo, um degrau por semana e quando vê, meu Deus, já alcancei ali a minha meta, olha que maravilha. É o famoso começa a caminhar, que o universo coloca ao chão, você não precisa querer e já almejar chegar no ponto final. Começa caminhando, passo por passo, degrau por degrau. Tenha a humildade de fazer isso. Porque a gente sempre vai começar pequeno. Não adianta a gente querer também iniciar aqui, por exemplo, o canal no YouTube e do dia para a noite ter 1 bilhão de seguidores, porque isso vai ser muito desafiador e se a gente almejar isso, provavelmente a gente vai se frustrar e não vai querer mais fazer. Então tenha a humildade de começar pequeno. E lembre-se, sem meta você não começa, mas sem constância você não termina. Então não adianta você elencar várias metas e não ter a constância de fazer dia após dia os passos para você alcançá-la. É que nem um fogo de palha, não adianta você começar assim com aquela energia, com aquele fogo, e daí quando vê passou uma semana você já desistiu, você nunca mais fez nada para alcançar a sua meta. Então tenha tanto a meta e quanto a constância. Lembre-se, não é sobre intensidade, é sobre continuidade. E agora vamos para o último passo, mas não menos importante, que é reconheça o seu progresso e se recompense por isso. Muita gente só se valida e só se recompensa quando chega no resultado final e se maltrata durante todo o processo. E ainda mais quando chegam ali no resultado final, ficam felizes por mais ou menos um dia e já estão buscando o seu próximo objetivo, a sua próxima meta. Não seja essa pessoa. Talvez você precise escutar isso. O progresso não é apenas uma conquista grande, é você caminhar, é você tentar, é você cair e levantar quantas vezes forem necessárias. Sem falar que o nosso cérebro adora trabalhar com recompensa. Imagina que você vai pegar 2 pessoas aleatórias na rua e você vai falar para a primeira pessoa assim, vamos dizer a pessoa A. Pessoa A, se você treinar todos os dias durante 1 mês, você vai receber 1 milhão de reais na sua conta no final desse mês. E para a pessoa B, você vai falar assim, pessoa B, se você treinar todos os dias durante o mês, você vai receber um joinha. Quem você acha que vai ter a maior probabilidade de treinar todos os dias durante a semana? Com certeza, a pessoa A. Então, se recompense, mesmo nas pequenas tarefas. E agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer um exercício prático para já começar a te destravar e você se sentir mais autoconfiante a partir disso. Você, na sua casa, vai pensar no principal objetivo, na principal meta que você tem atualmente, ou numa meta que você queira realizar para este ano. E agora você vai se perguntar, o que a minha versão mais autoconfiante faria nesse momento para realizar essa meta? Por exemplo, imagina que a sua maior meta é ter um canal no YouTube com 1 milhão de seguidores. Aí você se pergunta, a minha versão mais autoconfiante, o que ela faria para alcançar isso? Ela postaria vídeos todos os dias, ela investiria em tráfego pago, ela faria parcerias com outras pessoas. E agora você vai se perguntar a seguinte pergunta. Ok, mas é a minha versão de hoje. O que eu dou conta de fazer neste momento? Talvez nesse momento você não consiga investir em tráfego pago, em parcerias e postar no seu canal todos os dias, mas você consegue gravar um vídeo por semana. Ótimo, maravilhoso, você vai começar a partir daí. Ou, por exemplo, minha maior meta para esse ano é emagrecer
10 quilos. E o que a minha versão mais autoconfiante, com maior autoestima faria? Ela treinaria todos os dias, ela começaria a ir numa nutricionista, ela se enxergaria no espelho como uma pessoa mais bonita, mais confiante. Ok, e a minha versão atual, o que eu dou conta de fazer nesse momento? Eu dou conta de treinar 3 vezes na semana, eu dou conta de cuidar mais da minha alimentação, de retirar um pouquinho do açúcar, de não tomar mais refrigerante, de dormir melhor. Então tá bom, eu vou começar daí. Então não espera você estar pronto para você começar, não espera você ter as melhores roupinhas de treino, não espera você treinar na melhor academia, ou não espera você ter o maior equipamento de gravação de vídeos para começar. Comece de onde você está hoje. No final das contas, autoconfiança é sobre ação, movimento. É sobre parar de se trair, se autoconhecer, se enxergar do tamanho que você verdadeiramente é, parar de se comparar, cuidar da forma como você fala consigo mesmo, agir e reconhecer o próprio caminho e se recompensar por isto. Talvez você não precise se tornar uma pessoa diferente de quem você é. Talvez você precise parar de se abandonar. Se você sente que você já tentou de tudo sozinho, mas não consegue avançar, a terapia pode ser um lugar seguro para você, para te ajudar a te escutar, a se conhecer e a reconhecer quem você verdadeiramente é. Me manda uma mensagem e a gente alinha tudo isso. Se esse vídeo faz sentido para você, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações para mais vídeos como esse, me segue nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo e comenta o que você achou desse vídeo, o que você sentiu escutando tudo isso. E até o próximo vídeo.